Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Chelsea, vamos falar um pouco da Premier League. E o Chelsea é um tema curioso nesse início de temporada, porque embora o aproveitamento seja ruim, e só agora o Chelsea foi vencer seus primeiros jogos em casa na temporada, primeiro na Copa da Liga contra o Grimsby Town, depois na Premier League contra o Brighton, então só a quarta partida da Premier League em casa foi a primeira vitória do Chelsea sob comando do Lampard. Mas apesar disso, o clima nos jogos de Stamford Bridge, por exemplo, é um clima ainda muito positivo. E isso é curioso, porque não é um cenário normal, ainda mais para um clube que se notabiliza nessa era Abramovich pela instabilidade, pela impaciência e tudo mais. É óbvio que isso tem muito a ver com colocar no comando um dos maiores ídolos da história do clube, que é o Frank Lampard. Então, isso já é um primeiro passo para entender esse fenômeno que está acontecendo. Mas tem outras questões também, e aí acho que passa muito pela integração dos garotos. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, então conto aí com a participação de vocês. Deixe seu comentário aqui, aqui embaixo, né, na caixinha de comentários, obviamente. Se inscreva aqui também, só clicar aqui embaixo. Ative aí o sininho da notificação, só clicar no sininho que você vai receber um aviso quando tiver vídeo novo aqui no canal. E claro, curta o vídeo, compartilhe e tudo mais. Vamos falar então sobre esse processo, porque é óbvio que essa é uma temporada diferente para o Chelsea. O Chelsea sabe que não está na briga pela Premier League, não é um candidato a título, está na briga para tentar ficar entre os quatro e tentar chegar à Champions League da próxima temporada, então o objetivo está muito definido, né? O Chelsea ganhou a Europa League da temporada passada, conseguiu a vaga nessa Champions, não pôde contratar, perdeu o Hazard, seu principal jogador. Teve a chegada do Pulisic, que já estava contratado antes, mas não pôde contratar agora para valer. Então, foi uma temporada que automaticamente já foi vista como diferente. Mas isso abriu a porta para algumas questões. A primeira delas, a chegada do Lampard, que foi uma aposta num treinador ainda de uma carreira curta como técnico, mas como jogador, obviamente, tem várias páginas, vários capítulos inteiros dentro da história do Chelsea, isso ninguém discute, mas não era uma missão fácil. Chegar num clube em que a pressão é grande, que a instabilidade é grande, no momento em que você perde o principal jogador, não está entre as principais forças do campeonato inglês, vai ser cobrado por isso, porque o lugar do Chelsea é brigando na parte de cima. Mas nessa temporada dá para dizer que, num primeiro momento, Chelsea, Arsenal e Manchester United iniciaram a temporada pensando ali na briga pela quarta posição, se a gente partir do princípio de que o Tottenham vai conseguir essa manutenção, se consolidar mesmo como terceiro, como deu a entender nessa última temporada. Mas o Tottenham também está nessa briga, a diferença aí não é grande, né? Liverpool e City que estão num degrau acima. Mas aí o Chelsea, com essa reformulação em andamento, começa a abrir espaço para os garotos. Aí está uma cobrança muito grande, né? Durante tantos anos, se a gente olha para a base na Inglaterra, nessa década o Chelsea domina as competições de base na Inglaterra, especialmente a Copa da Inglaterra Sub-18, torneios assim. O Chelsea vence, teve períodos de longas sequências de títulos, inclusive. Só que quantos jogadores chegaram ao elenco principal e ficaram? Pouquíssimos. Por falta de paciência, por não ser a prioridade, pela filosofia do clube de emprestar. Então o Chelsea está sempre atrás de jogadores prontos, porque os novos ele vai emprestando. Só que muitos desses empréstimos acabam deixando jogadores meio fora do radar, ou numa sequência longa de empréstimos sem grande evolução, então os jogadores acabam estagnando ou não conseguindo ter um bom desenvolvimento da carreira. O Chelsea tem dezenas de jogadores emprestados pelo mundo, e agora o Lampard resolveu dar espaço para os garotos. E a gente começa a olhar para o time principal e enxergar jogadores que estão correspondendo em todos os setores, né? Isso é muito legal. Até agora, o Tomori, por exemplo, faz uma boa temporada na zaga, e foi um zagueiro que foi bem pelo Derby County na segunda divisão inglesa na temporada passada com o Lampard no comando. Se a gente olha para o centro do campo, o Mason Mount faz uma bela temporada até aqui, é um dos destaques do Chelsea. Uma qualidade que ele já tinha mostrado em seleções de base da Inglaterra e também no Derby County emprestado, mas com muita versatilidade para fazer diferentes funções no meio-campo. Então, se no Derby County em alguns momentos ele jogava mais recuado, no Chelsea ele está se alternando em alguns momentos como meia aberto, como meia central atrás do 9 que é o Tammy Abraham, outro que voltou de empréstimo, né? Tinha já jogado pelo Swansea, jogou no Aston Villa na temporada passada. O Tammy Abraham, para mim, é a maior surpresa entre esses garotos que vão se firmando no time titular. Porque o Mason Mount é muito talentoso e tem acrescentado demais e está crescendo do ponto de vista físico também, então a agressividade para pressionar, além da qualidade técnica para ditar ritmo no meio campo, para criar, isso tem sido muito legal. O Tomori é um zagueiro de qualidade e
hoje ele tá muito bem dentro da ordem ali dos zagueiros. Se a gente for pensar, o Chelsea tem Rudiger, Tomori, Christensen, o Davi Luiz saiu, tem o Zuma. Então o Tomori tá bem posicionado no ranking dos zagueiros hoje do Chelsea. Acho que até que ele conseguiu passar à frente dos demais com uma velocidade maior do que eu esperava, mas eu imaginava que ele teria potencial para isso. Agora, o Abraham, tudo bem, é uma posição em que o Chelsea vem com mais problemas do que respostas nesses últimos anos. O Batshuayi não respondeu, o Giroud é aquele negócio em que ele é útil em vários momentos, mas não é o goleador confiável que o Chelsea quer ter. O Higuaín chegou e não causou o impacto que se imaginou, o Morata muito menos. Então o Chelsea nos últimos anos busca muito esse 9. Só que o Tammy Abraham, na temporada passada, apesar de hoje ele já ser um destaque, fazendo muitos gols pelo Chelsea, na temporada passada no Aston Villa ele fez muitos gols durante um período, e depois ele teve uma queda bastante grande do ponto de vista técnico. Então ele não estava jogando bem na reta final da Championship, por exemplo. Era um jogador que alternava ali, tem porte físico, tem mobilidade, na base do Chelsea ele chegou até a jogar em alguns momentos pelos lados, não só como 9, então ele tem essa facilidade para lidar com o jogo do contato. Agora, do ponto de vista técnico, ele ainda ficava devendo na questão do pivô, de prender uma bola na frente, de dar continuidade aos ataques como essa referência. Em alguns momentos ele até destoava um pouquinho no time do Aston Villa, que era um time que trabalhava bem a bola na campanha do acesso para a primeira divisão. Só que no Chelsea a confiança está sendo alta, e isso é legal de ver, porque esse desenvolvimento está sendo compensado. E outros jogadores até, né? A Copa da Liga Inglesa mostrou, por exemplo, ótima atuação do Billy Gilmour, meio-campista jovem, com ótima distribuição. É que hoje, e aí outro ponto curioso, o Chelsea, mesmo no início de temporada que é ruim do ponto de vista de resultado, tá com muitas opções, porque o torcedor tá gostando de ver essa garotada jogar. Outro destaque, o Hudson-Odoi, voltando a uma melhor condição física, tem tudo para ter mais minutos. Reece James pode ser uma alternativa na lateral. São todos nomes para a gente prestar atenção nessa nova cara de Chelsea, que tem sido legal de observar, justamente por essa reformulação e pelo potencial de alguns dos jogadores, e o Lampard não tá tendo nenhum medo de utilizá-los. Deixa aí o seu comentário, o que você espera do Chelsea, o que você tá achando dessa garotada. Curta aí o vídeo também. Um abraço, até a próxima.